então vamos começar. A gente vai precisar de 5 moldes diferentes para fazer essa peça, tá? E eu vou começar então usando esse molde aqui, vou mostrar aos poucos para vocês não se confundirem. Todas as medidas dos moldes, como sempre, vão estar lá no nosso blog, se tu quiser tentar reproduzir eles em casa. E a gente também tem os moldes à venda através do WhatsApp e da nossa loja online. Esse aqui, onde diz molde da espuma, que a gente vai usar para cortar a espuma, tá? E eu tô usando aqui uma espuma de 4 centímetros de espessura, mas a partir de 2 centímetros já dá para vocês usarem, tá? Mais larga do que 4 centímetros eu não indico, porque senão vai ocupar muito espaço dentro do berço, né? E aí cada vez vai reduzir mais o espaço para o bebê. Então a gente vai cortar na espuma. Vamos cortar 2 espumas no tamanho de 1,14, tá? E aí depois que nós cortarmos a espuma quadrada, retangular, no tamanho de 1,14 por 20, então a gente vai posicionar o molde na extremidade da espuma e com o estilete a gente vai cortar nesse ângulo aqui do molde, tá? Pra ficar o ângulo certinho assim. Então, nós vamos fazer isso 2 vezes. E aí, depois que nós cortarmos a espuma, nós vamos fazer uma capinha de TNT, tá? Pra proteger a espuma dessa forma. Eu vou ensinar pra vocês a fazer essa capinha em primeiro lugar. Depois nós temos esse outro molde aqui, que nós vamos usar pra fazer a capa e pra gente fazer também esse forrinho de TNT. Nós vamos cortar 4 vezes com a dobra do tecido no TNT. Então, nós vamos pegar o TNT, dobrar ao meio e posicionar o molde na dobra do tecido e cortar dessa forma, tá? Quando a gente abrir, vai ter que ter o dobro do tamanho desse molde. Vamos fazer isso 4 vezes no TNT. Depois disso, nós vamos posicionar um sobre o outro assim e vamos iniciar uma costura a partir daqui, dando toda a volta lá por cima, terminando aqui, tá? Vamos deixar um pedaço bem grande aqui na parte menor, poder desvirar depois. Depois da costura feita, então, fiz toda a circunferência com o pezinho de máquina, deixei aqui esse espaço pra gente poder desvirar. Vamos desvirar, então. Desvirei, agora eu vou colocar a espuma dentro. Depois de colocar então a espuma aqui dentro, nós vamos fechar com pontinhos invisíveis essa parte aqui que a gente deixou aberta para colocar a espuma. Bom, então eu fiz aqui a capinha dos dois lados da espuma, né? E vamos fazer então a capa em si, pra gente deixar o nosso Moisés bem bonito. Nesse mesmo molde que nós usamos para cortar o TNT, onde diz parte da frente, tá, da capa, nós vamos cortar o tecido principal. Então, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, tá? Também com o tecidinho dobrado, então nós vamos dobrar, posicionar e cortar. Ele vai ficar com o dobro do tamanho do molde, tá? Cortei no tecido principal. Se ele tiver lado, que nem o meu aqui tem coroinhas, então as coroas, para elas ficarem todas pro mesmo sentido, todas para cima, eu tenho que lembrar que a parte maior aqui, que tem o ângulo maior do molde, é a parte de cima da nossa capa do Moisés, e a parte que é menor é a parte de baixo da capa. Então a gente sempre posiciona assim, para na hora de cortar, tá? A estampa, sempre com a estampa pra cima, pra parte maior. Cortei 2 vezes no tecido principal nesse molde. No molde, então, do travesseirinho, tá escrito aqui molde do travesseiro, também tem a dobra do tecido, vamos cortar 2 vezes, tá? Ó, no tecido. Posicionei aqui o tecido dobrado, posiciono o molde e corto. Ele vai ficar com o dobro do tamanho do molde. 2 vezes para nós fazermos o travesseirinho. E eu também vou cortar 4 pedacinhos de tecido no tamanho de 20 por 12 centímetros, para nós fazermos uns laços para colocar depois na parte da finalização da nossa capa do Moisés, tá? Nós vamos precisar cortar também no molde 3 e 4, tá? Que é a parte de trás
da nossa capa. Então, nós vamos usar no tecidinho que a gente vai usar, no tecido que a gente vai usar na parte de trás da capa, eu cortei 2 vezes 3, também com a dobra do tecido. Então, ele vai ficar depois de cortado com o dobro do tamanho, tá? E vamos cortar 2 vezes nesse molde aqui, que é o molde número 4. Também faz parte da parte de trás da nossa capa, tá? Além disso, nós também vamos precisar de 3 metros de faixa pra gente fazer o babado. 3 metros de faixa por 15 centímetros, tá? 15 centímetros de largura, 3 metros de comprimento. Nós vamos começar, então, pegando os pedaços de tecido que se referem ao molde 3 e ao molde 4. Eles são quase iguais, mas o molde 3 é um pouco mais largo e o molde 4 é um pouco mais estreitinho. E nele está escrito bainha, ó. Nas 2 extremidades aqui está escrito bainha, porque essas bainhas elas vão ter que se encontrarem depois na hora de a gente montar a peça. Então, nós vamos fazer vamos fazer uma bainha nessa extremidade onde o molde indica bainha. No caso, seria assim, ó. No molde 3, a bainha vai ficar na parte mais estreita do molde. Essa parte mais comprida, essa é a parte mais estreita. A bainha está aqui. No molde que refere-se ao... no tecido que refere-se ao molde 4, a bainha está na parte mais comprida, ó. A bainha vai ficar nesse lado aqui, tá? Então, nós vamos fazer nos 4 pedaços de tecido, né, referente ao molde 3 e ao molde 4, as bainhas conforme ali indica o molde. Esse pedaço de tecido, então, é referente ao molde 4, tá escrito bainha aqui. Eu vou fazer uma bainha nessa extremidade aqui, que é a mais comprida. Eu vou dobrar 2 vezes no avesso, passar a ferro e fazer uma costurinha aqui em cima, fazendo uma bainha nessa extremidade. No tecido que refere-se ao molde 3, tá aqui, a bainha está nessa extremidade, que é a extremidade menor do tecido. Então, eu vou fazer a mesma coisa, dobrar 2 vezes e vou passar uma costurinha aqui, fazer uma bainha, tá? Do lado avesso, né, gente? Eu vou dobrar 2 vezes para o lado avesso do meu tecido. E aí, eu vou fazer uma costura para fazer uma bainha. Vou fazer isso nas 4 tecidos referentes ao molde 3 e 4 e mostro para vocês. Fiz as bainhas, então, ficou assim. Esse é o lado direito, esse é o lado avesso, tá? Fiz nos 2 pedaços de tecido referente ao número 4 e nos 2 pedaços de tecido referente ao número 3. Nós vamos pegar o pedaço de tecido referente ao molde número 4 e um dos moldes referentes ao número 3. Então, nós vamos posicionar aqui com as bainhas se encaixando, né, pro mesmo lado, uma sobre a outra. Dessa forma, vamos transpassar um pedacinho até que esse ângulo fique bem certinho e que ele fique do mesmo tamanho do molde referente à parte da frente da nossa capa. Porque nós não vamos fazer uma capa com zíper, a gente vai fazer estilo fronha, tá? Então, a gente vai fazer isso e nós vamos alfinetar tudo. Eu preciso que ela fique nesse formato aqui, nesse tamanho, nessa posição. Eu vou alfinetar ele para ele não sair do lugar e vou passar uma costura nas 2 extremidades, aqui e aqui, tá? Vou fazer uma costura nas 2 extremidades só pra gente fixar ele no lugar, para que ele não saia do lugar onde a gente quer que ele esteja. Feito isso, então, posicionadinha, ela vai ficar dessa forma, tá? Como se fosse uma fronha aqui, com as bainhas aqui no centro. Vamos preparar o babado. O babado a gente pode fazer ele simples, só fazer uma bainha aqui de um dos lados e usar ele assim, tá? Só com a bainha. Ou nós podemos colocar aqui uma rendinha ou um broderie na parte de baixo, para dar um detalhe na nossa peça. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu coloco o broderie. Eu vou pegar aqui a minha faixa, então, de 3 metros. E aí, nós vamos colocar o broderie. Vamos colocar frente com frente na faixa, tá? Dessa forma. E vamos passar uma costurinha pé de máquina, unindo eles aqui nessa extremidade. Depois, a gente vai dobrar o broderie
para o outro lado, assim. E vamos fazer uma costurinha de acabamento, né? Um pespontinho aqui em cima para fazer o acabamento dessa faixa. Então, eu coloquei aqui o broderie, tá? Aqui a parte direita e aqui a parte do avesso. Nessa parte do avesso aqui, quando tu for fazer o pesponto, né, pra deixar esse acabamento aqui de trás, antes de fazer o pesponto, ou tu passa numa máquina zigue-zague ou numa overlock, e aí depois dobra a beiradinha pra fazer o pesponto, ou então, tu faz como eu fiz aqui, que eu dobrei 2 vezes, ó, pode ver que ficou bem, o acabamento aqui ficou todo pra dentro, porque eu dobrei 2 vezes, né, e deixei aqui o pesponto bem fininho, e aí eu costurei por cima, então ele ficou, o acabamento do lado avesso também bem bonitinho, tá? Agora nós vamos pegar aquela parte do tecido referente ao molde número 2, que é a parte da frente da nossa capa, e vamos fixar o babado na parte, então, principal da capa. Nós vamos ali pra máquina, eu vou mostrar lá pra vocês porque fica melhor. Mas basicamente assim, nós vamos pegar essa parte aqui, que ela é maior, tá? Onde a parte aqui, ó, essa parte é a mais estreita e essa parte é a mais comprida. Então, nós vamos posicionar o babado na parte onde é mais comprida, tá? Em toda a extensão. Nós vamos posicionar nessa parte, então, com o broderie pra dentro. E nessa parte aqui de fora vai ficar o tecido, tá? Ou então, se tu fez só uma bainha, a bainha vai ficar pra dentro e aqui a parte do tecido vai ficar, sem a bainha, vai ficar pra fora. Nós vamos posicionar aqui, bem na beiradinha, nós vamos fazer umas pregas. Só que essas pregas podem ser pregas mais largas, assim, de mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Ó. Então, eu vou levar pra máquina, vou fazendo pregas assim no nosso babado e vou vir costurando, fixando o babado então no tecido com as pregas. Essas pregas podem ser maiores, não precisa ser aquelas pregas bem fininhas, que é para poder ficar um caimento melhor depois no Moisés, tá? Eu vou fazer ele na máquina e mostro pra vocês. Bom, então coloquei aqui o babado, como eu mostrei pra vocês ali. Lembrando que são 2 faixas de 3 metros, tá? Eu coloquei, como são 2 esponjas, são 2 tecidos pra parte da frente, né? Então a gente coloca em cada um desses tecidos aqui que a gente usou pra fazer a parte da frente da capa, 3 metros de babado. Eu sempre uso, quando eu faço babado, eu sempre coloco uma faixa de o dobro ou um pouco mais do dobro do tamanho de onde eu quero colocar a faixa. Então, feito isso, agora nós vamos colocar, vamos unir as partes e vamos fechar essa capa. Esse aqui, então, é o tecido referente à parte da frente, né, do molde número 2 ali, referente à parte da frente da nossa capa. E esse aqui é o molde 3 e 4, que nós unimos, né, a parte de trás da nossa capa. Então, eu vou posicionar frente com frente, dessa forma, ó. Frente desse tecido aqui, com frente do tecido das costas, tá? Tecido principal, tecido que vai ficar na parte de trás da nossa peça. Vou colocar o babadinho aqui dobradinho um pouco mais pra dentro, pra gente não costurar ele, né? A gente tem que ter o cuidado aqui na hora de fechar pra não pegar o babado. Então, nós vamos posicionar assim, dessa forma, tá? E vamos alfinetar tudo, toda a extensão. Então, eu alfinetei tudo aqui, ó, a parte de trás com a parte do tecido da frente da nossa capa e dentro aqui, então, está o babadinho. Fiz isso dos 2 lados, né, que são 2 capas, uma para cada esponja. Então, fiz aqui 2 vezes. Antes da gente passar a costura para fechar, então, a capa, nós vamos colocar as fitinhas para amarração, para a gente poder amarrar essa capa e fixar ela no cesto de vime, tá? Eu vou usar uma fitinha de cetim. Eu tô usando, então, no total, 12 pedaços
de fita de cetim no tamanho de 40 centímetros. Eu vou posicionar 3 fitas em cada lado, tá? Então, eu vou posicionar dessa forma. Cortei as fitas e aí eu peguei um isqueirinho e queimei a pontinha aqui só para não desfiar, tá? Então, agora nós vamos posicionar assim, ó. 3 nesse lateral e 3 nessa lateral. Dobradinha ao meio, dessa forma, tá? Com as pontas para dentro. Então, eu vou posicionar aqui, colocar a fitinha com as pontas para dentro. E vou alfinetar aqui nesse cantinho, tá? Vou posicionar uma aqui no centro. Dessa forma. Outra nessa extremidade aqui, outra nessa extremidade aqui, outra no meio aqui e outra nessa extremidade aqui. Eu vou posicionar as fitas e aí então vou fazer essa costura para fechar, costurando o pezinho de máquina em toda a extensão da peça. E aí vamos desvirar aqui pela parte central. Bom, gente, já costurei aqui então, né? Fiz toda a volta, fechei essa peça. Agora nós vamos desvirar. A gente vai pegar aqui pela parte de dentro e vamos desvirar. Ficou assim, então nós vamos colocar as esponjas dentro das capas. Agora nós vamos fazer a parte do colchão e vamos fazer também o travesseirinho. O travesseirinho então vai ser simples, nós vamos pegar aqui os tecidos que nós cortamos referente ao molde do travesseiro, vamos colocar frente com frente. Dá pra fazer só assim e passar a costura em volta, deixando um pedacinho pra gente desvirar. Ou, se vocês quiserem, dá pra colocar um broderie ou um babadinho em volta, como vocês preferirem, tá? Bom, gente, então tá aqui o travesseirinho, né? Costurei já toda a volta, o babadinho que eu coloquei tá aqui dentro. E agora a gente vai desvirar. Ficou assim, então, o travesseirinho. Eu resolvi colocar o babadinho apenas nessa parte aqui de baixo, já que essa parte aqui vai ficar encostada lá na parede do Moisés, né? Então, não teria sentido, eu achei que não ia ficar legal o babadinho lá em cima, então eu fiz apenas na parte de baixo, tá? Vou encher com fibra siliconada agora e vou fechar com pontinhos invisíveis o buraquinho aqui que eu deixei, né? Que foi por onde eu desvirei. Bom, gente, então o travesseirinho ficou assim, tá? Enchi já, tá enchidinho, pronto, tá? Agora nós vamos fazer então o colchão. Tu pode usar espuma para fazer o colchão ou a fibra siliconada ou então a manta acrílica, tá? Vocês podem usar o que vocês quiserem. No meu caso aqui eu vou usar a espuma, tá? Então, esse aqui é o molde pra gente fazer o colchão. Molde número 5, tá? Aqui tu vai ter o molde em si, que ele é para fazer a capa do colchão, tá? A capinha do colchão. Se quiser fazer com fibra ou com manta, pode usar ele todo, tá? No tamanho dele real. Se for fazer com a espuma, aí a gente vai cortar a espuma nesse tracejado aqui, tá? Aqui diz, ó, cortar a esponja, né, ou a espuma no pontilhado. A gente vai fazer as marquinhas aqui, então, e aí nós vamos cortar a esponja ali no tamanho certinho, tá, gente? Que tá aqui no pontilhado. E a capa, ela tem que ser um pouco maior, então por isso que o molde, ele é um pouco maior do que o pontilhado, pra gente conseguir colocar a espuma dentro. Então, eu vou fazer uma capinha, né, de TNT pra gente colocar ali direto na espuma. E depois eu vou fazer a capa, então, do lado de fora, a capa principal ali do nosso Moisés, tá? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nas laterais. Então, eu cortei aqui o tamanho do molde, né, o tamanho todo do molde, com a dobra do tecido aqui no meio. Então, ele ficou o dobro do tamanho do molde.
E eu vou colocar aqui o TNT um sobre o outro, cortei 2 vezes no TNT, posicionei um sobre o outro, vou começar uma costura aqui e vou fazer toda essa volta até aqui no pezinho de máquina. Vou deixar esse pedaço aqui pra gente poder colocar espuma e depois fechar a mão. Costurei aqui na volta, então deixei o pedacinho pra gente desvirar. Vamos desvirar aqui e vamos colocar a espuma dentro. Pronto, coloquei a espuma aqui dentro e agora a gente vai fechar o pedacinho que a gente deixou pra desvirar. A gente vai fechar aqui a mão, tá? Fazer uma costurinha aqui na mão. Bom, gente, então aqui a espuma já está encapadinha com o TNT. Agora nós vamos fazer então a capa principal. A gente vai cortar no tecido principal uma vez com a dobra de tecido, bem certinho do tamanho do molde, tá? Ó, dobrei o tecido ao meio, né? Depois a gente abrindo, ele vai ficar com o dobro do tamanho do molde, tá? Uma vez nós vamos cortar assim, e a parte de trás da nossa capa, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai posicionar o molde com o tecido dobrado, mas nós vamos afastar aqui, onde fica a dobra do meio, afastar 6 centímetros, tá? E aí eu cortei ele nesse formato, sendo que ele ficou 6 centímetros maior somente nessa parte aqui do centro da dobra do tecido. O resto tá certinho aqui, de acordo com o molde, tá? E aí eu vou pegar a tesoura e vou cortar bem no meio assim, ó, dividindo em 2. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 2 pedaços aqui, que eu cortei, e vou fazer uma bainha, né? Nessa parte aqui reta, vou dobrar 2 vezes, vou dobrar 2 vezes aqui na parte central e vou passar uma costurinha aqui, fazer uma bainha. Vou fazer nesses 2 pedaços, tá? E aí a gente continua. Bom, então eu fiz aqui as 2 bainhas, tá? Nos 2 lados, ó, nas 2 partes. Vamos posicionar assim um sobre o outro. E aí a gente vai fazer com que ele fique do mesmo tamanho dessa parte que é inteira. E aí eu posicionei aqui então frente com frente, né? Os 2 estão do mesmo tamanho, vou alfinetar tudo. E eu vou passar uma costura pezinho de máquina em toda a circunferência, tá? Eu vou fechar todo ele, porque eu vou desvirar pela essa parte aqui. Eu vou desvirar por essa parte aqui do meio, né? Onde tem as bainhas. Fiz a costura então aqui em toda a circunferência, agora eu vou desvirar pela parte aqui da bainha. E vamos colocar a espuma aqui dentro. Prontinho, então o colchãozinho também já está pronto. E aqui ficou como uma fronha na parte de trás. E a capinha aqui prontinho. Agora, então, eu vou fazer só os 2 laços que eu vou colocar nas 2 extremidades para fazer um acabamento na nossa capa, tá? Eu vou pegar, então, aqueles 4 pedacinhos de tecido e vamos fazer uma costura em toda a circunferência, pezinho de máquina, começando aqui, dando toda a volta e terminando aqui. Vamos deixar um pedacinho pra gente poder desvirar. Então, eu costurei aqui esses 2 pedacinhos, agora nós vamos desvirar. Enchi, agora eu vou fechar aqui esse buraquinho que a gente deixou pra desvirar. Posso passar uma costurinha na máquina ou costurar na mão, tanto faz, tá, gente? Como vocês acharem melhor. Vou fechar aqui. E aí, vou também pegar 2 tiras de 40 centímetros por 8. Vou dobrar elas assim, no meio, tá? E vou fechar as 2 extremidades e também toda a extensão aqui. Eu vou deixar um pedacinho aqui no meio dela pra gente desvirar. Bom, então ficou assim os 2 retângulos. E aqui estão as faixas, vamos desvirá-las então. Então, eu desvirei as faixinhas, agora eu vou passar uma costurinha de pesponto em toda a volta aqui, pra fazer um acabamento, um pezinho de máquina em toda a circunferência. E aí, essa costura também já vai fechar o buraquinho que a gente deixou pra desvirar. Bom, então é isso, agora nós vamos pegar aqui a faixinha, que já costurei, tá? Tá com acabamento. E agora a gente só vai fazer um lacinho aqui, ó. Posicionar aqui bem no meio.
vai ficar assim, dessa forma, os dois, tá? Vamos fazer isso nos dois, tá, gente? Ficou assim, então, esses lacinhos são opcionais, se vocês quiserem fazer, depois a gente usa pra dar um toque final lá na nossa capa. Agora vamos posicionar tudo, vamos colocar a capa lá no berço de Vime e vamos ver como ficou o resultado. Coloquei aqui os laços com uma joaninha, tá? Só prendi aqui com joaninha, nem costurei nem nada, só pra dar uma graça mesmo na peça, na finalização da peça. Tá bom? É isso então, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.